CPI das Bets, bebê reborn, falso profeta mirim pregando em inglês. Será que o mundo tá ao contrário e ninguém reparou? Começa agora o Falando de Propósito. Calma que eu não vou fazer nenhuma introdução para você sobre esse assunto, eu tenho certeza que você tem mais informação até do que precisa. Hoje a gente vai conversar sobre o que tá por trás disso. E por que que essas pessoas têm envolvido e levado com elas multidões? O que eu vou te contar nesse vídeo pode salvar vidas. Talvez não só a sua, mas de muitas outras pessoas que você conhece. Por isso, eu já conto com você para compartilhar essa informação. Você pode ter a falsa sensação de que o mundo está enlouquecendo. Mas, se você se lembrar muito bem, lá nos anos 90, a gente já tinha casos parecidos como esses. Lembra do Henri Christie, do cara que colocava caco de vidro no olho da filha para falar que ela chorava cristais? Do homem do Ra, que entortava talheres e fazia sair perfume pelas mãos? Essas pessoas ganharam palco, ganharam audiência e inclusive movimentaram também algumas pequenas multidões. A grande diferença é que naquela época a gente tinha acesso à informação através do Jornal Nacional ou do Fantástico. Uma hora por dia no Fantástico, talvez duas ou três, mas era um período reduzido de acesso à informação. Hoje em dia, com a internet, todo mundo noticiando tudo e falando sobre tudo. A qualquer momento você pode ter acesso a coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, existe uma sobrecarga, na verdade, de informação que faz você ter a falsa sensação de que hoje acontecem muito mais coisas. Naquela época, eles precisavam selecionar as notícias mais bombásticas para colocar ali naquele período de programa. Mas não é sobre isso que a gente vai conversar. Eu quero te contar por que essas pessoas movimentam multidões. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Isso pode estar acontecendo inclusive com você agora. Pode estar acontecendo na sua casa, pode estar acontecendo com pessoas que você conhece. Pior, pode estar arruinando famílias bem próximas a você. Eu vou me esforçar para sintetizar anos de estudo e conhecimento em alguns minutos de vídeo. Mas eu vou te pedir que você preste bastante atenção no que eu vou te explicar aqui. E se você entender a construção que eu vou entregar para você, eu te garanto, você entendeu tudo. A grande questão não está em fazer propaganda de jogos, não está em ter bebês de plástico como filhos de verdade, muito menos em dar dinheiro para assistir o culto de alguém que não fala nada com nada. O grande problema da humanidade também é a sua maior virtude, a esperança. Existe uma frase que diz: na crise há quem chore e há quem venda lenços. As pessoas que choram são aquelas pessoas que estão emocionalmente abaladas, inconscientes de si mesmas. As que vendem lenço já têm um pouco mais de sagacidade, entenderam o comportamento do outro e como fazer da crise uma grande oportunidade. Eu vou te explicar a base do comportamento humano. Então, se você é um humano, com certeza esse vídeo é para você. Como eu te disse lá atrás, as pessoas conseguem construir esse discurso persuasivo porque elas usam a esperança. A esperança é um ato de fé, é totalmente emocional, é um sequestro do seu neocórtex. Você dorme na esperança de que amanhã seja um dia melhor. Você estuda na esperança de ter mais conhecimento. Você trabalha na esperança de ter mais progresso e prosperidade. Você ora na esperança de que Deus escute as suas orações. Sem essa esperança, a gente entra num estado depressivo. Depressão não é só tristeza, é também ausência de esperança. Guarda essa frase. A esperança é o fio que costura a nossa coragem. Então, por que será que eu estou trazendo a esperança como a grande vilã de tudo isso que tem acontecido? Maslow, com a sua grande inteligência, trouxe para nós uma forma condensada do comportamento humano, que foi exatamente essa pirâmide aqui, a pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar sobre ela? Ela traz necessidades básicas que todo ser humano tem. Resumindo de forma muito rápida, ele está falando de necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de relacionamento e afeto, necessidade de estima e de autorrealização. Todos nós temos esperança de que essas necessidades sejam atendidas, do rico ao pobre, do saudável ao doente, do mais inteligente ao mais imbecil. E para suprir essas necessidades, para alcançar o objeto da nossa esperança,
A gente usa alguns veículos. O dinheiro, inclusive, é um veículo. É lógico que a gente sabe que ele não compra tudo, mas ele possibilita muitas coisas: comida, casa, segurança, prestígio, visibilidade. O dinheiro é um veículo neutro, porque o que dá positividade ou negatividade para ele é a forma como você utiliza. Mas existem veículos positivos e veículos negativos para alcançar essas necessidades. E é aí que está o grande problema. Um bebê reborn é um veículo para uma necessidade de afeto, de pertencimento, de curar uma dor. As drogas são um veículo de pertencimento, um veículo para anestesiar uma dor, um veículo para romper um pouco a rotina, para romper um pouco a conformidade do dia a dia, assim como jogos, assim como o álcool, assim como os estudos, assim como o trabalho, assim como o roubo, assim como a traição. Quando o assunto é comportamento humano, não existe motivação negativa. Ninguém começa a usar droga porque pensa: nossa, estou precisando entorpecer o meu cérebro, me encher de química e poluir o meu corpo inteiro com um monte de coisas que não servem para nada. Pelo menos não no começo. Essa pessoa começa esse caminho ou por oba-oba para fazer parte daquele grupo de amigos, ou para não parecer careta, ou para encontrar sentido e significado para a vida, para anestesiar uma dor, para fugir de alguma coisa. No fim, talvez ela até tenha esse pensamento de se entorpecer e, quem sabe, até acabar com tudo. Mas ainda assim, é um veículo para aliviar uma dor que se tornou insuportável. Para ficar mais fácil, eu vou trazer o exemplo de um jovem que cresceu numa comunidade carente. Ele viu o crime de perto, ele viu os seus reflexos e ele viu também pessoas ajudando e apoiando essa comunidade. Ele olha para o bandido, para o chefe do tráfico e vê aquele cara sendo prestigiado, rodeado de mulheres, dinheiro, correntes de ouro, bebida, festas. Ele vê também as pessoas precisando e outras vindo ajudar, recebendo sorrisos, abraços e fazendo com que uma pequena parte daquela população prospere. Ele tem o desejo e o interesse de ter prestígio, de pertencer, de ser mais estimado, de fazer um relacionamento, de prosperar na vida. E ele pode usar dois veículos. Ele pode ir para o mundo do crime e ele pode também abrir uma ONG de repente e começar a fazer trabalho voluntário para influenciar outros jovens assim como ele. Das duas formas, ele consegue prestígio, ele consegue pertencimento e ele consegue atender várias outras necessidades. A grande questão é qual é o veículo que ele vai usar para chegar lá. Acontece que em tempos difíceis a gente tende a aumentar as nossas doses de esperança. Afinal, a esperança é o fio que costura a nossa coragem. Tem gente que busca Deus, tem gente que se afunda nos jogos, tem gente que trabalha e estuda mais, tem gente que recorre à criminalidade. Se você tem inteligência emocional, é bem provável que você busque mais veículos positivos do que negativos. O contrário também é verdadeiro. Com baixa inteligência emocional, baixa autoconsciência, você tende a buscar veículos negativos, porque eles representam o caminho mais fácil para se acessar aquilo que deseja. Pessoas manipuladoras entenderam como funciona a nossa esperança e por isso elas vendem fórmulas, promessas, milagres. O que alimenta a máquina de charlatanismo não é só a ignorância, é principalmente a esperança. É por isso que você tem visto um monte de influencers se convertendo, vendendo aí café com Deus Pai. Eu coloco entre aspas porque eu duvido um pouco dessa conversão. Afinal, falar de Deus vende e vende muito. E é por isso também que você vê outros estimulando e fazendo propaganda de joguinhos. É por isso que teve um boom enorme nos vendedores de curso, e não falando mal sobre vender cursos, porque eu também vendo os meus, mas é a forma mentirosa com que as pessoas fazem essa promessa, prometendo um caminho fácil, um enriquecimento rápido, a fórmula milagrosa que vai magicamente resolver a sua vida. Se você me acompanha, você sabe que o que eu te ofereço aqui, na verdade, é conhecimento. E o que você vai fazer com o conhecimento que tem aqui já não é mais a minha responsabilidade. Mas é na palavrinha fácil que o diabo mora. Geralmente, o caminho mais fácil
é transitado por veículos negativos. Os jogos são o caminho mais fácil para o enriquecimento. As drogas são o caminho mais fácil para anestesiar a minha dor. O bebê reborn talvez seja o caminho mais fácil para eu alcançar a família desejada, o afeto, o relacionamento. O falso profeta, através do dinheiro, me oferece um caminho mais rápido para o céu. O certo nem sempre é fácil. E é por isso que tem tanta gente fazendo errado. E algumas pessoas já entenderam isso. Estão na crise vendendo lenços. E o problema não é vender lenços, mas é o tipo, a qualidade do lenço que é vendido. E o pior é você comprar esse lenço sem nem se questionar se realmente vale a pena pagar por ele. E é por isso que eu vou te dar 3 perguntas para que você consiga identificar facilmente um veículo negativo. A primeira é avaliar se ao usar este veículo você corre o risco de se prejudicar. A segunda é avaliar se ao utilizar este veículo você corre o risco de prejudicar alguém. E por fim, é avaliar se esse veículo representa não necessariamente o caminho certo, mas o caminho mais fácil para você alcançar o seu objeto de esperança. Esse conteúdo está fazendo sentido para você? Então compartilha com outras pessoas, quem sabe você ajuda elas a também desligar o piloto automático. Não esquece de se inscrever no canal. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.